palavra para o teu coração nessa noite tão linda. Assim como Deus ministrou nessa manhã, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer muito melhor nessa noite. Enquanto você está abrindo aí no Evangelho de Marcos, em janeiro agora nós inauguramos Vida Nova em Barra Bonita. O diabo tem trabalhado contra lá na África, e alguns empecilhos se levantaram, mas tudo está no controle do Senhor. Então, enquanto está travado lá em Angola, nós continuamos trabalhando. Então, janeiro, nós vamos inaugurar Vida Nova em Barra Bonita. Em fevereiro, quem quiser me acompanhar, nós estaremos indo para Portugal inaugurar Vida Nova em Portugal. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Meu Deus do céu, o que é que Deus está fazendo, né? É algo incrível, incrível. Só para você ficar antenado, nós já recebemos os vídeos da propriedade que foi alugada já, lá em Portugal. Fica entre Lisboa e Porto, uma cidade estratégica. Nós já estamos com 50 pessoas na célula, e algo lindo Deus está fazendo ali na Europa e reacendendo a chama dos crentes ali. Quem quer ser enviado para a Europa? Amém? Para a África? Aleluia, glória a Deus, tem mais gente querendo ir para a África. Junho nós vamos voltar para a África, né? Servir os irmãos ali. Agora sim, Evangelho de Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. Eu não vou me deter o texto agora, depois você lê na sua casa, mas esse texto aqui é muito interessante. Conta a história de um homem que ele tinha uma deficiência visual, ele era cego. Ele vivia numa cidade chamada Betsaida, e acontece que Jesus operou um milagre. Jesus é poderoso, sim ou não, irmãos? Quantos acreditam que Jesus é poderoso? Digam glória a Deus. Ele opera milagres do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. E esse texto aqui conta que Jesus pegou cuspe. Você tem nojinho? Se você tem nojinho, você não ia ser curado. Ele pegou cuspe, fez um barro ali, colocou nos olhos daquele homem e ele ficou curado. Só que ele teve que repetir o processo, porque num primeiro momento ele não estava vendo de forma ampla, ele não estava vendo na sua totalidade, ele estava ainda com a sua visão comprometida. E é baseado nesse texto que hoje Deus vai falar ao nosso coração. A maioria das pessoas, inclusive você e eu, esperamos o milagre da parte de Deus que seja muito rápido. Nós estamos vivendo numa geração que nós queremos tudo para ontem. Se você vai no McDonald's e demora mais do que 5 minutos, você quer processar, vou processar. Gente, não é assim. Inclusive os milagres que Deus opera nas nossas vidas, nós temos entendido, e a palavra de Deus deixa muito claro isso, que Deus opera na maioria das vezes de forma processual. Existe um processo a ser respeitado, existe um processo a ser experimentado, a ser vivido, para que de fato o milagre se estabeleça. Mas esse texto aqui do Evangelho de Marcos que nós lemos agora, ou que nós entendemos há pouco, não fala apenas de um homem que tinha uma deficiência visual. Esse texto não remete somente a esse homem cego, mas esse texto diz muito a respeito de mim e de você. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus vai falar contigo nessa noite. Esse texto, ele vai falar conosco, ele é para mim e para você. Como assim, pastor? É para pessoas que já tiveram um encontro com Jesus. Alguém que já se encontrou com Jesus, se entregou a Jesus, recebeu um toque de Jesus? Tem alguém que pode dizer amém? Está vendo? É para mim e para você. Para pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, que já receberam um toque da parte de Jesus, que já experimentou algo de Deus na sua vida, mas que ainda assim, talvez você esteja ainda com a sua visão comprometida. Mesmo tendo uma experiência com Deus, talvez você ainda esteja enxergando a sua vida, o seu futuro, de forma confusa, de forma conturbada.
Nessa noite, eu quero afirmar para você que é perfeitamente possível você andar com Jesus, ou melhor, Jesus está andando com você, e ainda assim você não ter uma visão ampla, não ter amplitude na sua visão. Ou seja, você pode estar andando com Jesus, ou melhor, Jesus andando com você, e você está enxergando de forma equivocada, enxergando errado. Deus nos trouxe nessa noite para ministrar as nossas vidas. Ele é o maior interessado em realizar e operar milagres na direção de todos nós. Ele é o maior interessado em curar, restaurar, restituir, restabelecer. Jesus quer. Mas por vezes eu e você impedimos o milagre de acontecer, irmãos. Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunta para ele: você precisa de milagre? Então presta atenção no que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Primeiro, o ambiente, ele pode impedir o milagre de acontecer. O ambiente pode impedir o milagre de se estabelecer. O versículo 23 aí desse texto diz o seguinte: que Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. O levou para fora de Betsaida. O levou para fora do ambiente onde ele estava vivendo. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que talvez o ambiente onde você esteja se relacionando, o ambiente onde você esteja vivendo, seja tóxico, e por conta disso o milagre não pode se estabelecer. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer te tirar de um ambiente ruim, de um ambiente tóxico, para trazer você para um ambiente onde a atmosfera seja favorável para um milagre acontecer. Quantos recebem e creem, digam amém. Dê um aplauso lindo a Jesus. Imagina agora o contexto aqui desse homem. Ele era cego, vivia numa cidade chamada Betsaida, cercado das mesmas pessoas, convivendo no mesmo grupo de pessoas. Ele constantemente dependia dessas pessoas, ele mendigava para essas pessoas, para poder sobreviver, sofrendo negativas, sofrendo rejeição naquele lugar. Ou seja, aquele cego, a identidade dele já estava comprometida com o ambiente onde ele estava. Não dava mais para separar Betsaida daquele cego. Eles se fundiram, era só uma coisa só. E talvez você esteja vivendo em lugares que você foi tão intoxicado, que você já se fundiu a esse ambiente, a essas pessoas. Tem pessoas que se relacionam com você e você se relaciona com elas, te tornaram tóxico. E isso tem impedido você de receber um milagre da parte de Deus. O que eu quero que você entenda é que talvez as pessoas com quem você tem se relacionado, o lugar onde você tem estado, não seja um ambiente favorável para Deus estabelecer um milagre. E hoje é uma noite de reflexão para você avaliar se as pessoas com quem você tem conversado, se relacionado, os ambientes onde você tem frequentado, se são ambientes favoráveis para que o milagre aconteça. Eu quero te dizer algo, irmãos. Tem pessoas que se relacionam com pessoas que são legais, que são engraçadas, que te fazem bem. Não é esse tipo de pessoas que o Senhor quer que você se relacione. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, que se você se relaciona com pessoas, tem amizade com pessoas que te distanciam de Jesus, ou dos princípios que Deus estabeleceu, esse lugar é um lugar tóxico, é um ambiente não favorável para o milagre se estabelecer. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao teu coração. E eu quero te dizer de uma forma profética, mas real, que Deus já está operando na vida de muitas pessoas. E não fique com saudade do lugar onde Deus te tirou. Não fique com saudade das pessoas que Deus removeu da sua vida, porque Ele está te trazendo para um ambiente, uma atmosfera onde milagres vão acontecer na sua direção. Só quem recebe e crê, diga aleluia. Dá mais um aplauso lindo para Jesus. Eu acho engraçado quando eu li esse texto,
que Jesus é tão poderoso para Ele fazer a obra, o milagre, estabelecer aquilo, a graça dEle, sobre a vida daquele cego, e Ele podia fazer a qualquer momento, de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas a primeira coisa que Jesus faz, é tirar aquele homem daquele ambiente, é tirar aquele cego de Betsaida. Jesus não chama a atenção de ninguém, Jesus não ora para curar, Ele simplesmente pega na mão daquele homem e o leva para fora daquele ambiente. Sabe que isso me faz entender? É que Jesus, Ele trata primeiro o cerne, a raiz do problema antes do sintoma. Não adiantava Jesus operar um milagre na vida dele dentro daquele ambiente, por isso Jesus o removeu. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, ó, se prepare, porque Deus vai tirar você de um ambiente tóxico. Eu falei hoje de manhã, sabe o lugar onde você encontra mais crente desviado? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, onde é que eu encontro mais crente desviado? Que ambiente é esse? Que ambiente é esse? Eu vou te falar sem medo de errar. Quem é que já foi em algum shopping na vida, levanta a mão. Tem gente que nunca foi no shopping. Você não levanta a mão, tem preguiça até de levantar a mão, irmão. Se você não foi no shopping, eu vou levar você. Alguém já foi alguma vez no shopping? Levanta a mão. Ah, levantou a mão. Ah, preguiçoso. Ei, sabe qual é o ambiente que tem mais crente desviado? Dentro de um shopping. Trabalhando dentro do shopping. Você pode perguntar para alguém que vai te atender. Pergunta assim, você conhece Jesus? Você é crente? A pessoa vai falar assim, ó, eu estou desviado. Eu estou desviado. O lugar que mais tem crente desviado é dentro de shopping. Ah, porque o lugar é ruim? Não, porque o horário é péssimo. E no horário que a gente tem que estar cultuando ao Senhor, está lá trabalhando. Ah, pastor, então não tem que trabalhar? Não, você tem que sair do ambiente tóxico e crer que Deus vai abrir portas, e muito melhores do que essa, para que você receba a provisão da parte dEle. Só quem tem fé, diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus. Ambiente, nós também podemos entender como mesa. Né, Vera, eu falo sempre sobre que mesa que você escolheu para sentar. Que mesa você escolheu para sentar. Cuidado com as pessoas que você leva para a sua mesa. Cuidado aonde você senta, em que mesa você se senta. Porque dependendo das conversas, pode intoxicar você e aquele ambiente se tornar inapropriado para um milagre acontecer. Tem muita gente, cadê as minhas taças? Quem tirou? Foi o pastor Lucas, né? Certeza. Com essa calça aí de... calça de velho. Aí estão falando que eu peguei a calça dele. Calça de velho. Eu não me conformo com isso. Quem acha bonito aqui? Ninguém acha. Só você. Eu não consigo pregar, só de ficar pensando na calça dele. Acredita, pastor Fabrício? Olha o pastor Fabrício, todo elegante, né? Mas voltando aqui, por que eu falei disso? Também não sei, mas deixa no lugar que tem que ficar. Ei, irmãos. Cuidado com a mesa onde você senta, e cuidado quem você traz para a sua mesa. Porque tem muita gente que tem milagres para acontecer aqui, favor de Deus para ser estabelecido, mas está vivendo num ambiente ruim, nada favorável para o milagre acontecer. Você acredita que tem gente que fala mal da igreja? Você acredita nisso? Você acredita que tem gente que fala mal de mim? Não acredita, nem eu, mas falam. Ei, cuidado. Cuidado para você não se intoxicar com o que falam para você. Fofoca não é só quem fala, mas principalmente quem ouve. Porque se nós não ouvíssemos fofoca, os fofoqueiros de plantão não teriam para quem falar. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, fecha seus ouvidos. Teve uma vez, lá em Campinas, a gente nem tinha mudado ainda para o templo novo,
lá no Bonfim. Nós estávamos ainda lá na Vila Nova. E chegou um pastor. Eu não vou falar o nome dele porque compromete. Natan, o nome desse pastor. E ele chegou já se apresentando: eu sou pastor, estou visitando a igreja e Deus me falou que eu tenho que ficar por aqui. E um dia, ele ficou algumas semanas. Aí teve um dia o apóstolo, na época pastor Petrizzi, ele estava pregando. Até me lembrei dele esses dias, porque ele estava bravo, irmãos, mas bravo, roxo. A cabeça dele parecia que ia explodir de tão nervoso que ele estava. E ele falava assim: é impossível, eu não consigo acreditar. Tem gente que vem para a igreja mascando chiclete, e pega o chiclete e coloca embaixo do banco. Aí eu falei assim: não é possível. Mas um dia desses eu estava aqui ajudando a carregar a cadeira. Na hora que eu peguei assim a cadeira, o que eu encostei no quê? Chiclete. Você acha que é mentira minha? Põe a mão aí embaixo, você vai ver. Não, nem põe, você vai ficar com nojinho. Mas eu me lembrei desse episódio, porque o apóstolo estava tão bravo. E aí esse pastor começou a chamar alguns líderes e começou: nossa, que pastor bravo. Esse pastor não ama ninguém. Esse pastor aí, muito nervosinho, nervético. Bravo. E aí ele colou em mim: tudo bem, irmão? Eu falei: tudo. Esse pastor é bravo, né? Eu falei: você acha? Acho. É insuportável, ele é ignorante. Falei: puxa vida, vem cá, vamos conversar. Peguei ele. Quando a gente estava passando pelo apóstolo, parei. Falei: apóstolo, esse pastor aqui está falando mal do senhor, falando que o senhor é bravo, que é insuportável de ouvir. Fala aí para ele, aí quem sabe ele muda. E vazei. Sabe o que aconteceu com o pastor Natan? Vazou. Deve me odiar até hoje. Sabe por que ninguém fala mal de você para mim? Porque eu não permito que falem mal de você para mim. Agora presta atenção numa coisa, irmãos. Todo mundo com o orelhão aberto aí? Presta atenção. Se tem gente que fala mal de outra pessoa para você, saiba que quando você não estiver presente, essa mesma pessoa vai falar de você para o outro. Então, a partir de hoje, não permita que o ambiente onde você está fique tóxico. Não seja uma privada ambulante. E não permita que falem mal de ninguém para você. Alguém está me entendendo? Pode dizer aleluia? Porque você está se poupando de se tornar um ambiente inóspito para que o milagre aconteça. Porque não é muitas vezes o lugar, mas é as pessoas com quem a gente anda. E Deus quer que você sente numa roda de pessoas que vão te abençoar, não numa roda de escarnecedores, irmãos. Porque o ambiente, o lugar, as pessoas que formam aquele lugar, pode ser um grande impeditivo para que os milagres não aconteçam. Não adianta Jesus tocar em você como tocou nesse cego, e você insistir em permanecer no ambiente que te adoece, ou que te adoeceu. Não adianta Jesus querer curar você, restaurar você, ministrar sobre você, fazer você próspero, se você insiste em voltar para o lugar de onde Ele já te tirou. Em nome de Jesus, que você crie novas amizades, novos relacionamentos. Visite ambientes favoráveis para que o milagre se estabeleça. Sabe o que essa cidade, Betsaida, como ela era conhecida? É interessante isso. Betsaida era conhecida como uma cidade profundamente religiosa, altamente religiosa, profundamente, escandalosamente incrédula. A cidade de Betsaida era incrédula, ela vivia de religiosidade. E sabe o que eu achei interessante? Jesus advertiu já Betsaida. Betsaida não é uma mulher, tá? É uma cidade. Jesus advertia Betsaida. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, Jesus começa um versículo dizendo assim: ai de vocês. Quando Jesus falava ai, se prepara que é paulada. Se prepara porque vem chumbo grosso.
E aí Jesus diz o seguinte: ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados aqui entre vocês tivessem sido realizados em Tiro ou Sidom, há muito tempo essas cidades já teriam se arrependido, vestido pano de saco e se coberto de cinzas. Ou seja, Jesus está advertindo Betsaida. Apesar de milagres estarem acontecendo ali, o povo não mudava, o povo continuava incrédulo, o povo continuava sem agradecer, sem gratidão. Ou seja, o ambiente muitas vezes torna o milagre impossível de acontecer. Que em nome de Jesus o Espírito Santo esteja falando ao teu coração, para você começar a avaliar as mesas onde você senta, as pessoas com quem você se relaciona, e principalmente com quem você abre o seu coração. Presta atenção, irmão, se Jesus te tirou de um lugar, não volte para esse lugar pedindo explicação, vá buscando transformação. Se Deus te tirou de um lugar, não é para Ele te explicar o porquê, mas é para você começar a se transformar. Posso ouvir amém? Lembra de Abraão? Abraão morava em Ur dos Caldeus, irmãos, e houve um momento que Deus falou para ele: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e da casa do seu pai. Lá em Ur dos Caldeus, Abraão vivia de forma confortável, ele tinha tudo o que ele precisava, ele era príncipe ali, irmãos, ele era herdeiro, tudo o que ele precisava ele tinha lá em Ur dos Caldeus, um lugar favorável para ele, com a sua família, com a sua parentela, nada ruim. Mas Deus fala para ele: eu quero te tirar daqui, esse lugar não é o lugar que eu quero manifestar o milagre, não é nesse lugar, e manda ele sair. Eu quero que você entenda algo: Deus não mostrou o destino para Abraão, enquanto ele não tomasse posição e saísse, porque o ambiente em Ur dos Caldeus não era favorável para que milagres se estabelecessem. Deus pede de nós, sabe o que? Decisão. Deus pede de nós movimento. Deus exige de nós postura. É isso que o Senhor espera de nós, para que milagres aconteçam, para que Ele possa cumprir as promessas. Abraão, ele só passa a se tornar aquilo que Deus prometeu quando ele sai daquele lugar, Ur dos Caldeus, que era um ambiente desfavorável, e aí ele se torna pai de uma grande nação, ele passa a ter uma geração, uma descendência incontável, e ele começa até a pensar no futuro. Tudo porque ele saiu de um ambiente desfavorável e foi para um lugar que Deus direcionou. Eu quero te dizer que nessa noite, Deus vai direcionar você para o lugar onde você deve ir e para as pessoas com quem você deve se relacionar, porque a sua vida será um ambiente favorável para que milagres aconteçam. Se você que crê e recebe, diga amém, e dá mais um aplauso caloroso para Jesus. Tem muita gente que quer milagre, mas não querem sair do ambiente onde estão. Tem muita gente pedindo cura, mas permanece com relações tóxicas. Tem muita gente desejando o favor de Deus, mas continuam com os mesmos hábitos. Sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, e os mesmos hábitos continuam. Eu quero te dizer, Deus te trouxe hoje aqui para você refletir como tem sido as suas atitudes e o que você tem feito da sua vida. Bonhoeffer, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: quando Cristo chama alguém, Ele o chama para sair, e esse sair é o começo da expressão da fé. Quando Deus chama você para sair de um lugar, de um ambiente, de um relacionamento, é porque Ele quer estabelecer ali um milagre. E o fato de nós aceitarmos sair é a demonstração de fé, irmãos. Tem muita gente confiando mais no braço do que na direção de Deus. Tem muita gente confiando mais em números do que na direção de Deus. Pois você não pode terminar 2025 humanista como você tem sido,
Nós precisamos terminar 2025 como crentes que somos, entendendo, reconhecendo e vivendo todo o direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu posso ouvir amém? Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Não se case com o primeiro ou a primeira que aparece, irmãos. Ouça um direcionamento da parte do Senhor. É assim que Deus faz. Posso ouvir amém? Mova-se, mexa-se, saia do ambiente que te paralisa, saia do ambiente que te aprisiona, saia do ambiente que impede você ver além dos olhos físicos, para que você possa ver com os olhos espirituais. É assim que funciona. Então, primeira coisa, um ambiente pode impedir milagres de acontecerem na sua vida. Está entendendo? Porque muita coisa não aconteceu ainda. Porque talvez você esteja com os mesmos hábitos, se relacionando com as mesmas pessoas. Mas quando você decidir sair e viver o novo que o Senhor tem para você, algumas coisas vão começar a acontecer. Segunda coisa, além de um ambiente, eu quero te dizer que uma visão parcial impede o milagre completo. Talvez você conhece a Jesus já há algum tempo. Talvez você já tenha recebido o primeiro toque de Jesus. Talvez você até saiu da escuridão e está enxergando mais ou menos. Mas enxergar mais ou menos impede também o milagre total de acontecer. Olha o versículo 24, diz que Jesus, depois de ter tocado nele, perguntou, e ele respondeu. Jesus perguntou: você está enxergando? E o cego respondeu: eu tô vendo pessoas, mas elas parecem árvores. É engraçado. Quando eu li esse texto, hoje pela manhã, eu falei: cara, esse cego aí, ele é maconheiro, só pode. Não, esse cego fumou maconha, não é possível. Que planeta uma árvore anda? Que planeta uma árvore se manifesta? E o cara veio me falar que ele estava vendo pessoas, mas eram como árvores. Que negócio é esse, irmãos? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: ó, está repreendido, não é para fumar maconha. Fala para ele. E você que está me assistindo na sua casa também, se você estiver fumando, apaga essa porcaria. Mas é engraçado, mas é verdade. Essa declaração aqui é muito interessante. Ele não disse para Jesus: eu não estou vendo nada, continua tudo escuro. Também ele não disse: eu estou vendo tudo de forma muito clara. Não, ele não disse nenhuma dessas coisas. Ele disse: eu estou enxergando, mas está um pouco confuso, está um pouco conturbado. Ou seja, irmãos, ele já havia deixado a escuridão, mas ainda não estava enxergando com clareza. Sabe o que eu quero que você entenda? Quem aqui é crente há mais de um ano? Não, vou mudar a pergunta. Quem é crente há mais de 20 anos? Uau, bastante gente. Quem é crente aqui há uns 10 anos? Quem é crente aqui há 2 anos? Quem ainda não é crente? Não precisa levantar a mão. Você levanta a mão depois no final. Ei, sabe o que eu quero que você entenda, irmãos? Não importa o tempo de crente que você tem, não importa o tempo de igreja que você tem, não importa quanto tempo você levantou a mão, você pode até ter saído da escuridão, você pode até ter deixado a escuridão, mas talvez você não esteja vivendo ou vendo de forma clara e objetiva como o Senhor quer te mostrar. E é sobre isso Deus nos trouxe hoje à noite aqui, porque se for necessário um segundo toque, para que a gente retome a visão espiritual que o Senhor tem para mim e para você, para que retorne o propósito que Ele estabeleceu para mim e para você, nem que haja necessidade, Ele vai te tocar de novo, para trazer ordem, direção e milagre sobre a tua vida. Só quem recebe de verdade, diga aleluia, dá um aplauso a Jesus. Pior do que não enxergar, é enxergar parcialmente. Porque quando você não enxerga, é cego, você toma mais cuidado, você passa a depender de pessoas. Mas quando você enxerga parcialmente, você só vai.
e aí pode se machucar. É mais perigoso você enxergar parcialmente do que não enxergar nada. Lembra de Eli? O sacerdote Eli? Ele já era um sacerdote, irmãos. Ele já era um pastor. E com o passar do tempo, sabe que a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 3 verso 2, que os olhos de Eli já estavam começando a escurecer, que a visão de Eli estava se perdendo, que ele não tinha mais a visão que ele tinha antes. E o que eu quero te dizer é que muitas vezes não é só uma visão física. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos que entender o que está na Bíblia também de forma espiritual, não é só física. E aqui quando o texto diz que o sacerdote Eli estava com a visão já perturbada, conturbada, escurecendo, também era a sua visão espiritual. Talvez você que está aqui na igreja, se converteu há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, talvez você esteja perdendo a visão, assim como o sacerdote Eli. Você conhece a Bíblia, Deus em algum momento começou a chamar por Samuel, 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 Samuel. Mas como Eli estava com a sua visão conturbada, e eu creio aqui que era uma visão espiritual, ele começou a confundir a voz de Deus com barulhos mundanos. Ele chegou para Samuel e falou assim: não liga não, é um barulho, é um barulhinho qualquer, não é nada não. Mas era Deus chamando por Samuel, era Deus gritando pelo nome de Samuel. Mas quando a nossa visão espiritual começa a se perder, quando a gente começa a escurecer a visão espiritual, a gente não consegue mais discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Pois em nome de Jesus, nós vamos sair daqui nessa noite com a nossa visão ampliada, com o nosso propósito estabelecido, e nós vamos fazer e viver tudo aquilo que o Senhor espera e deseja das nossas vidas. Quantos concordam? Digo amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. Por isso que muitas vezes ver pela metade, ouvir pela metade e não ter uma amplitude é mais perigoso do que não enxergar. Eli, um sacerdote, não conseguia mais reconhecer a voz de Deus. Ele começou a achar que era um barulho qualquer, ao ponto dele mandar Samuel dormir e não dar bola para a voz de Deus. Quem perde clareza espiritual confunde a voz de Deus com ruído. Quando você perceber que a voz de Deus não está mais audível para você, quando você perceber que a visão espiritual que Deus te deu para um propósito que Ele estabeleceu já começou a ser comprometida, ligue o sinal de alerta, porque você pode ser facilmente enganado por Satanás e fazer aquilo que Deus não aprova. Eu quero te dizer que atualmente existem muitas pessoas dentro das igrejas, e é isso que corta o meu coração, vivendo dessa maneira, enxergando parcialmente. Saíram da escuridão, receberam o primeiro toque, começaram até a enxergar alguma coisa, e aí com o passar do tempo, essa visão foi se perdendo, esse calor foi se esfriando. Eu mandei uma mensagem para o Neto. Neto foi meu primeiro discípulo, lá em Campinas, né, Neto? E ele postou essa semana uma foto da célula dele que ele recomeçou. Um homem resiliente. Vou fazer propaganda, né? Você quer casar, né, Neto? Um homem resiliente, cheio de Deus, que está recomeçando o ministério, já está recomeçando com tudo. E ele postou uma foto e hoje já mandou até o Sandrinho, que é o meu amigo das antigas, para o encontro, e eu vi os dois na foto. Eu falei, é muita beleza numa foto só, né? É muita beleza numa foto só. E aí eu mandei uma mensagem para o Neto, falei assim: Neto, eu não sei se eu estou mais feliz pelo meu amigo Sandrinho, que eu conheci na adolescência, que há mais de 40 anos estava aí perdido pela vida, quer dizer, mais de 50 anos perdido na vida, e hoje tendo um encontro com Jesus, ou se eu me alegro de ver você restaurando seu ministério, tendo a visão ampliada novamente e fazendo aquilo que Deus deseja. Eu também não sei porque eu falei isso,
Acho que era só para fazer propaganda que o neto quer casar. Quer ficar em pé para as mulheres te ver? Não precisa? Tá bom. Então, irmãos, quando Deus restaura a visão, Ele restaura por completo. E o neto, ele me falou, uma das metas que eu coloquei para esse ano de 2025 é ter um ministério de volta, é recomeçar da célula. E sabe o que aconteceu? Ele está num ambiente favorável para que milagres aconteçam. E é isso que você deseja também. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, dá um aplauso lindo para Jesus. Mas eu comecei falando que tem muita gente dentro das igrejas com a visão conturbada, confusa. E é impressionante como a humanidade, que até teve contato com Jesus, também se perdeu na visão. Irmãos, ter filhos é uma bênção. Quem tem filho aqui, diga amém. É maravilhoso ou não é? Mas dá trabalho. Mas sabe o que a humanidade hoje prefere? Pet. É menos trabalho. Você não precisa ter tanto trabalho, tanta responsabilidade. Aí substitui filhos, que são heranças do Senhor, que é sinal de prosperidade, viu? Então fala para o teu marido, vamos ter mais filhos, fala. Isso, filhos, prosperidade. Então quanto mais filhos, mais prosperidade. Então com a visão conturbada, não consegue mais distinguir o que é bênção. Tem líderes, ei, você já viu igrejas abusivas? Líderes começam a tratar pessoas como coisas, começam a exigir de pessoas o que não se deve, o que não se pode. Tem líderes que se sentem ameaçados por outras pessoas e não projetam essas pessoas. Graças a Deus nós somos uma igreja que a gente quer projetar todo mundo, né? Tudo pastor aqui, ó. E eu já falei para eles, para onde vocês querem ir, que Deus vai enviar. Aí tem gente que fala, quero ir para... O pastor Lucas falou para mim, num particular, vou contar para a família, tá bom? O pastor Fabrício falou assim, eu quero ir lá para Moçambique. Olha que lindo, né? Pastor crente. Aí o pastor Lucas falou, pastor, eu orei muito, mas Deus falou comigo, falou, é mesmo, pastor? E para onde Deus quer te levar? Orlando. Diz que quer evangelizar o Pateta, o Mickey. É brincadeira, ele não falou nada disso, mas pensa. Mas graças a Deus nós fazemos parte de um ministério que nós projetamos. Olha para o lado e fala assim, ó, você será um líder nessa igreja. Fala para o outro lado e fala assim, ó, você vai ser um pastor aqui na igreja. Olha, tem gente fazendo assim, misericórdia, valei-me. Ei, é bênção ser pastor, viu? É bênção ser pastor. Quantos aqui aceitariam o chamado de Deus para ser pastor? Levanta a mão. Eu consagro vocês agora. Ai, meu Deus. Mas sabe o que é isso? É um ambiente favorável, irmãos. Ninguém aqui está preocupado em perder o lugar, porque o lugar não é nosso, tudo é do Senhor. Igreja Vida Nova não tem dono, aliás, tem um dono. Quem é o dono dessa igreja? Fala mais alto. Fala esse nome lindo. Fala 3 vezes. Dá um aplauso ao Senhor. A visão das pessoas está tão conturbada, tão confusa, que os casais, ao invés de olhar o cônjuge como parceiro, olha como adversário. Fica um competindo com o outro. Ah, porque esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro, essa é minha coisa, esse é meu carro. Casou! Não é mais seu. Aliás, quem é crente aqui, diga amém. Não é seu nem do seu cônjuge. É de quem? Do Senhor. Vem aqui e entrega agora. Está entendendo? Tem que ter a visão ampla, irmão. Tem que ter a visão ampliada. Quem enxerga mal, reage mal. Coloca a mão nos seus olhos agora. Vamos fazer igual Jesus? Cospe na sua mão. Não precisa. Mas coloca a mão nos seus olhos, é um ato profético. Fala, Senhor, amplia a minha visão.
principalmente a minha visão espiritual. Se foi de verdade, dá mais um aplauso a Jesus. E a última coisa, esse homem que estava cego, recebeu o primeiro toque, saiu da escuridão. Primeiro saiu do ambiente tóxico, saiu do ambiente desfavorável. Jesus tocou, saiu da escuridão, recebeu, mas a visão ainda estava comprometida. Foi necessário um segundo toque. Diga segundo toque. Fala mais alto, fala segundo toque. Segundo toque. Talvez você que esteja hoje aqui também necessite de um segundo toque. Lembra que o milagre é processual? Recebeu o primeiro, está mais ou menos. Olha para o teu marido aí, vê se ele está mais ou menos ou se ele está ruim. Eita. Talvez você precise de um segundo toque, irmãos. Porque aqui no segundo toque, o milagre se estabeleceu. Verso 25. Mais uma vez, de novo, pela segunda vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos desse homem. Então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele começou a ver tudo claramente. Foi nesse segundo toque que ele passou a enxergar. Foi nesse segundo toque que o milagre se estabeleceu. Foi nesse segundo toque que se ampliou aquilo que estava fechado. Aqui, irmãos, tem um detalhe que a maioria das pessoas não percebem. É por isso que tem muita gente que abandona Jesus. É por isso que tem um monte de gente que vai embora da igreja. É por isso que tem pessoas que se rebelam sem receber o milagre e sem ver o cumprimento das suas promessas. Se você perceber, você vai ver que Jesus não perguntou nada para esse homem. Jesus não perguntou absolutamente nada. Ele simplesmente toca novamente. Tocou a primeira vez, perguntou, e depois Jesus não faz um interrogatório. Jesus simplesmente o toca novamente. Sabe por quê? Porque Deus não tem que explicar tudo para mim e para você. Ai, Senhor, por que não aconteceu ainda? Ei, o Senhor não tem obrigação de te explicar nada. Nem quando, nem porquê, nem de que forma. Jesus não pergunta nada para esse homem. Jesus não tem necessidade de explicar nada. Assim como não explicou para ele por que não foi curado na primeira, por que não aconteceu no primeiro momento, por que não aconteceu no tempo que ele esperava. Deus simplesmente não explicou o motivo. Ele simplesmente tratou e resolveu. Esse homem, ele não discutiu, porque ele não foi curado de forma emergente. Esse homem não reclamou. Mas algo aqui que muitas pessoas não percebem: mesmo ele não recebendo no primeiro momento, mesmo não acontecendo no primeiro momento, ele não foi embora, ele permaneceu. É sobre isso. Tem muita gente que não recebe porque não permanece. Tem muita gente que não usufrui, não vê o milagre se estabelecer porque não permanece. Esse homem não reclamou, ele não murmurou, ele não questionou, ele simplesmente não foi embora, ele permaneceu. Ei, irmãos, não aconteceu ainda. Talvez o Senhor tenha que te tocar de novo. Não aconteceu ainda, não vai embora. Está demorando para acontecer, não vai embora. Me remeteu a história dos 10 leprosos. Lembra da história dos 10 leprosos? 10 leprosos. 10 leprosos ficaram sabendo quem era Jesus, foram intervir, pedir um favor de Jesus para que eles fossem curados. É engraçado que o texto fala nessa história dos 10 leprosos, que Jesus manda eles embora, e manda eles procurarem o sacerdote para mostrar o que tinha acontecido. E o texto diz que no caminho, não foi instantaneamente, é processual. No caminho, quando eles estavam indo,
mostrar para o sacerdote o que tinha acontecido, ou seja, a cura, um deles voltou para permanecer na presença. Quantos voltaram? Fala mais alto. Vou mudar a pergunta, vamos ver se é bom de conta. Quantos foram embora? Puxa, dá um aplauso ao Senhor pela vida do seu irmão inteligente. 9 foram embora. Um só permaneceu. Sabe que conta é essa? É a estatística que acontece atualmente. Se todas as pessoas que foram embora permanecessem, nós já seríamos uma igreja com 10 mil pessoas. Sabe o que acontece? As pessoas querem tudo para ontem e perdem aquilo que receberam, por não permanecer. Esse um voltou, permaneceu, e sabe o que eu acho mais incrível? Todos os 9 receberam o que pediram, mas algo momentâneo. Eles receberam algo para essa vida, mas foram embora. Cada um curtia a sua vida e gastar a sua vida do jeito que quisesse. Quantos voltaram? Fala mais alto. Só os inteligentes, só os que acham que são inteligentes. Um voltou. Quando ele voltou e permaneceu, Jesus vira para ele e fala assim: você já recebeu a cura, mas porque voltou e permaneceu, recebe também a salvação. Sabe onde eu quero chegar? Quem vai embora até recebe um milagre, mas quem permanece recebe um milagre eterno. 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 Deus hoje te trouxe hoje aqui para que você permaneça. Se você entendeu, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele homem recebeu o primeiro toque. Ele não questionou, ele não hesitou, mas ele permaneceu. E ao permanecer, ele recebe o segundo toque. Deus hoje te trouxe hoje aqui porque o Senhor quer te tocar. O Senhor quer tocar em você para mudar a sua vida, transformar a sua história, para estabelecer milagres sobre você. Hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer pegar na sua mão e te tirar de ambientes tóxicos, de relacionamentos abusivos, e Ele quer te trazer para um ambiente, para uma atmosfera favorável, para que milagres se estabeleçam. Eu quero te pedir algo. Põe a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração. Talvez você ainda não recebeu o toque de Jesus, mas nessa noite o Senhor vai te tocar, e o milagre